Nós terminamos nossa última palestra falando sobre duas expressões que João Batista atribuiu a Jesus. Ele chamou Jesus de Cordeiro de Deus e ele chamou Jesus de Filho de Deus. Além dessas duas, temos uma outra com a qual Jesus costumava se honrar. Ele próprio se chamava Filho de Davi, muito frequentemente. Então já temos aí uma terceira. E como judeu em geral, os judeus se honram por serem filhos de Abraão. Então nós temos 4 expressões e elas aparecem nos evangelhos. E hoje, rapidamente, assim, falar sobre as 4 é muito importante. Primeiro, Abraão, que é o mais antigo, né, o patriarca. Abraão viveu por volta de 2000 anos atrás na cidade de Ur, da Caldeia, próximo da Babilônia, né, a Caldeia fazia parte da tetrarquia, 5 cidades, que era tetra 4, então é pentarquia. São 5 cidades que tinham características excepcionais. Um era a cidade dos metais, outra era a cidade da cultura, e cada uma tinha, assim, né, no caso de Ur, era a cidade de Ninurta, o Deus sábio, o Deus da sabedoria. Não se tirou a limpo, a arqueologia não tirou a limpo ainda, se a família de Abraão, porque há referências a outras pessoas com esse nome, se o pai dele era general do exército caldeu ou se era um mago caldeu. Eu opto pela segunda opção, né, um mago caldeu, porque ele era muito entendido em metafísica, religião, mitologias, rituais mágicos. Então acho que se o pai dele fosse um general do exército, ele não teria tido esse conhecimento. Relação de Jesus com Abraão. Bom, Jesus deixa claro que Abraão é menor do que ele. Então, o escritor da carta aos Hebreus deixa claro que Abraão é o pai das 3 religiões monoteístas que existem, porque todos os sacerdotes de todos os sacerdócios derivados do monoteísmo tem raiz em Abraão, porque Deus o tirou de um mundo idólatra, politeísta, né, por chamada mesmo, Abraão, e ele falou: eis-me aqui, Senhor, deixa de lugar e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, por um chamado especial, ele é tirado de um contexto idolátrico, provavelmente já sendo sacerdote lá, porque os rituais que o Antigo Testamento fala que Abraão fazia, tem alguns que são muito complexos e temíveis. Tem um que ele próprio sentiu medo para saber o futuro. Ele queria saber o futuro, porque Deus prometia um filho, aí ele já tinha 90 anos. Deus prometia um filho e ele, claro, né, em determinado momento ele pode ter duvidado, então ele fez um ritual que daria a ele uma visão de futuro. A Bíblia descreve detalhadamente o ritual, mas detalhadamente, e diz que em determinado momento Abraão sentiu um grande medo porque escureceu. Então, supomos que ele foi educado, portanto, no meio sacerdotal. E então os levitas, que são sacerdotes escolhidos por Moisés para exercerem
culto no tabernáculo, posteriormente continuaram a fazer isso no templo, construído por Salomão, estariam nas veias de Abraão nessa época. Quer dizer, nem sonhava em... Moisés viveu mais ou menos por volta do ano 1350 a.C., Abraão 2000 a.C., então nem sonhava, não se sonhava com os levitas. E o autor da carta aos Hebreus, mostrando que o sacerdócio de Jesus, que é dos jebuseus, que são parentes de Abraão também, quer dizer, é tudo são tudo consanguíneos. Mas eu acho que os jebuseus, dos quais o chefe do clã jebuseu não é Abraão, é Melquisedeque, Maleque, Sadeque. Eu acho que ele tinha mais compreensão, porque Deus só revela aquilo que o homem pode entender. O que não pode, ele vai revelar para quê? Então, Deus, quando chamou Abraão e o mandou ir para o lugar onde eu te mostrarei, proibiu sacrifícios humanos, mas não proibiu sacrifícios de animais. E antes dessa época, ele já tinha proibido a Melquisedeque o sacrifício de animais. Então, o autor da carta aos Hebreus diz que é sacerdócio de uma categoria superior, porque oferecia oblação, pão e vinho, simplesmente. Então, era muito mais requintado do que matar um animal, colher o sangue, molhar os 4 cantos do altar de sangue, vai por aí. E a relação, Jesus vai ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, que é justamente a ordem que o autor da carta aos Hebreus disse que era superior. Acho que ninguém naquela época, nenhum patriarca, teve tanta intimidade, né, em relação a Deus quanto Melquisedeque, embora a história dele seja muito mítica, né? Nos pergaminhos de Qumran, os essênios deixaram nós estarmos como era que era o nome daquele nosso grupo que a Jesuína participava, né? A gente estava participando daquele grupo quando a fez um trabalho sobre Melquisedeque e ela descobriu lá o mito de Melquisedeque contado pelos essênios, que obviamente não é histórico, é mítico. E Melquisedeque aparece como sendo uma figura de Jesus Cristo. O mito é muito bonito, é muito interessante e tem 100 e poucas páginas. Então, a relação de Jesus com Melquisedeque, quer dizer, ele não explicita. Ele diz apenas que é necessário que João batize por causa da ordem do Sadeque, deixando claro que essa ordem sacerdotal era muito importante para a missão dele, porque sendo Jesus da tribo de Judá, ele não poderia ser levita da tribo de Levi, né? Benjaminita da tribo de Benjamim, Rubenita da tribo de Ruben, não poderia. Então a única chance era um essênio, que era da ordem de Melquisedeque, torná-lo sacerdote, porque eles faziam isso segundo um ritual que equivale ao batismo. Então a ligação está aí, e é mais um caso, uma coisa assim para se estudar, mas nós temos material suficiente para rastrear a história de Melquisedeque até esse antepassado dele na Babilônia. Abraão morava em Ur e os Sadeque na Babilônia, na capital. Quanto a Abraão, numa discussão com os fariseus, Jesus diz claramente que antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Então, quer dizer, bota Abraão muito abaixo dele, né? Antes que Abraão viesse a existir, ele nem disse eu existo, ele disse eu sou. Quer dizer, existo em substância.
Então fica assim, Jesus Cristo como Senhor de Abraão. E diz, Abraão me viu e se alegrou. Abraão me viu e se alegrou. Então a relação de Jesus com o patriarca, que é tão decantado pelos muçulmanos, cristãos e judeus, né, Jesus coloca como sendo uma pessoa que muito, muito inferior a ele, um ser humano, enquanto Jesus transcende a condição humana. Melquisedeque, já dissemos, eu tive, graças a Deus, tinha um livro de arqueologia, onde o arqueólogo termina fazendo umas escavações na Babilônia e descobre um templo monoteísta, cujo sacerdote-chefe era Sidik, e ele traduz Sadek. Era um monoteísta e o sacrifício deles consistia na oblação de pão e vinho. Antes ainda do ano 2000, mais para trás do que 2000 a.C. E é o mesmo Sadek que depois vai se encontrar com Abraão na Bíblia, né, e oferecer esse sacrifício. E aí, mais uma vez, a Epístola aos Hebreus deixa claro que o sacrifício de Melquisedeque é superior ao de Abraão. Enquanto Abraão oferecia bois, ovelhas, carneiros e tal, Sadek oferecia pão e vinho. E ele diz, porque Melquisedeque disse, bendito seja o Deus de Abraão, e bendito seja Abraão por El Shaddai. E aí ele deduz, ora, quem abençoa é superior a quem é abençoado. O pai abençoa o filho. Logo, se Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão de joelhos aceitou essa bênção, logicamente que ele sabia que Melquisedeque era de uma ordem superior. E depois o capítulo é concluído com o escritor dizendo assim, e Abraão lhe deu 10% de tudo que possuía. O dízimo também era algo dado pelo inferior ao superior. Obviamente, a história de Melquisedeque, portanto, é meio mítica. Ele aparece em poucos momentos na Bíblia. Abraão é citado muitas vezes, mas, indo pela arqueologia, a gente pode reconstituir, como nós já fizemos no livro que eu joguei na Academia Edu, a Ordem de Melquisedeque. Está disponível para quem quiser ver. Então, tanto Abraão quanto Melquisedeque seriam seres humanos, portanto, por mais dignidade que tivessem, Jesus tinha dignidade maior. Mas Jesus disse que entre os nascidos de mulher não nasceu nenhum superior a João. Porque João o fez sacerdote. Então, se João não tivesse batizado ele no Jordão, ele não seria sacerdote da ordem de Melquisedeque. E aí não poderia, na cruz, e hoje nós temos uma parte da teologia que se chama estaurologia, que estuda só o fenômeno da cruz, a crucificação de Jesus, né? Na cruz, Jesus Cristo foi o cordeiro, portanto a vítima, o sacerdote, porque se ofereceu voluntariamente, ele poderia descer dali facilmente. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, quando Malco botou a mão para prender Jesus, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele pegou a orelha de Malco e botou no lugar. Então, ele se ofereceu, ele se entregou. Então, se ele não quisesse ter sido preso, se ele não quisesse ter sido crucificado, era a coisa mais fácil para ele. Entretanto, fazia parte dos planos dele e da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Verbo e o Espírito Santo. E ele deixou isso claro, que quando Pedro disse que de modo nenhum ele seria crucificado, ele disse, afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos são de homem, não de Deus. Quer dizer, então era realmente ali, a cruz é o altar, o corpo dele é o cordeiro, é a vítima, e, portanto, o sacrifício, e ele é o sacerdote que se oferece.
quando os discípulos estranharam, porque ele disse que morreria em Jerusalém e retornaria ao terceiro dia. Ele disse isso assim como eu estou dizendo para você. Era muito difícil os discípulos aceitarem isso. Então, eles ficaram entre si, naquele cochicho, o que será que ele queria dizer, né? E Jesus disse para eles, porque assim como o Pai tem em si a vida, deu igualmente ao Filho ter a vida em si. Eu a darei e eu a tomarei de volta. Esse é o poder que o Pai me deu. Então fazia parte dos planos já que ele morreria pela mão dos homens e que ele ressuscitaria pela condição divina e pelo próprio poder dele, né, unido ao Verbo. Era o poder de ressuscitar. E aí é que eu acho que o sudário é uma relíquia realmente valiosa, porque ficou marcado o momento da ressurreição, que eu acredito piamente na equipe da NASA que foi até o Vaticano e pediu ao Papa João Paulo II, eu acho, para poder estudar o sudário. Ele permitiu 3 dias de estudo com as máquinas mais sofisticadas, e quando o fotógrafo da equipe, olhando o pano do sudário, ele percebeu que tinha 2 panos, tinha 2 camadas, não era uma só, eram 2. Ele então pegou um canivetinho, um objeto de corte, e tentou abrir os 2 panos, separar um pano do outro, né? As freiras costuraram um pano ao longo do sudário todo para proteger as costas do sudário. E quando ele olhou o sudário por trás, não tinha marca nenhuma a não ser de sangue. Quer dizer, só o sangue passou para o lado do avesso. A impressão não passou. Ele ficou agitadíssimo, porque ele não era um simples fotógrafo, e pediu a outro especialista que tentasse explicar aquilo. E o especialista pegou a fotografia, a macrofotografia das cerdas do linho do sudário, e a impressão ia até 2/3 da cerda e parava. Ou seja, era alguma coisa que impressionou a superfície do sudário em 2/3 e parou. Aí ele disse, só pode ter sido radiação atômica. Não pode, nada mais poderia fazer isso. Na hora que ele ressuscitou, então a vida, ao entrar nele, a vida divina, ao entrar no corpo dele de volta, então produziu uma radiação que fez aquele desenho, né? E, aliás, eu estou aqui, na verdade, nós temos a frente e as costas, não era esse o dado, não exatamente o que eu queria dizer, acho que me perdi no meio tem a frente e tem as costas. Sim, o sudário ele dá a volta, né? O sudário dá a volta, frente às costas. De cada pedaço do sudário, a impressão está de um lado e não do outro, certo? Então, o sudário é um pano comprido, aqui está a frente e aqui está as costas. Certo. Mas dessa impressão aqui, ele só manchou um dos lados do tecido. Tá certo. Isso que me ocorre. Tá certo. Mas eu vou confirmar. Eu vou confirmar porque fizeram uma imagem. Um escultor fez em bronze, eu vi a imagem, né, do sudário em 3 dimensões, em bronze, um escultor em bronze. Mas há alguma coisa que não ultrapassa, e ela fica em 3 dimensões, a imagem fica em 3 dimensões. Eu acho que o dado é esse que você falou, realmente, mas algo me pede para tirar isso a limpo. O sangue passou, né? Também tem um pano que botaram no rosto dele. O judeu tem o hábito de pegar um pano e botar no rosto da pessoa que tinha sofrido muito, tinha sido torturado muito, e esse pano, quando ele é sobreposto
por um mecanismo, um efeito de computador, quando ele é sobreposto ao rosto do sudário, as manchas de sangue coincidem perfeitamente. Isso é outra coisa interessante. Quer dizer, ele morreu, tinha muito sangue, porque coroaram de espinho, quebraram o nariz dele, né, etc. E então alguém botou um pano para poder cobrir o rosto dele. E esse pano estava, quando ele foi encontrado, dobrado do lado do sudário. Estava o sudário dobrado e o pano dobrado lado a lado. Mas eu vou confirmar a informação, porque é alguma coisa exatamente por aí, que o fotógrafo não viu a impressão do outro lado do sudário. Só assim é que me parece que é extraordinário. Bom, fundou-se a Sociedade Internacional de Sindonologia, que são os estudiosos do sudário, só tem fera. Eu acho que é uma relíquia que ele quis deixar para a gente, porque a pintura, você pode pegar uma pintura do rosto de Jesus e comparar com o sudário e hoje dizer assim, ele era assim. Inclusive o Vaticano teve um ano em que fez um selinho pequenininho assim e plastificou, que era o rosto do sudário. Eu coloquei dentro de um livro aqui, agora tem que saber em que livro foi. Então, que era superior a Abraão, que era superior a Melquisedeque, fica evidente, que era superior a João Batista. O próprio João disse, eu não sou digno de desatar as sandálias que você calça e tu vens me pedir que eu te batize, quando na verdade eu deveria ser batizado por ti. Quer dizer, o sacerdócio que Jesus tinha por ser divino era muito superior a qualquer tipo de sacerdócio, mas ele queria ter um sacerdócio terrestre, uma ordem visível, existente, porque ele veio fundar uma igreja visível. Então, por isso é tão importante. Isso o padre Frederico Dattler, que é quem escreve a carta aos Hebreus, ele é muito categórico. Ele diz, o escritor da Epístola aos Hebreus procurou e encontrou uma ordem que realmente existisse e fez com que Jesus entrasse nela. Um sacerdócio. Quer dizer, foi muito importante. Por isso ele diz que João era o mais importante de todos os homens, porque sem ser sacerdote, nós, as crentes, creríamos de qualquer maneira que ele fez o sacrifício, né, que ele se ofereceu em sacrifício. Mas uma coisa é a gente crer que ele se ofereceu, e outra coisa é saber que ele era um sacerdote e se ofereceu como sacerdote. E ainda mais, que desde o ano 176 a.C. a ordem estava acéfala, porque os sumos sacerdotes essênios eram todos eles consanguíneos, e morreram os dois últimos sem deixar descendente. Então, como já disse aqui antes, a ordem estava procurando alguém que fosse escolhido por Deus para, de uma maneira sobrenatural, ser declarado sumo sacerdote, de alguma forma que fosse impressionante, transcendente, que foi a ressurreição de Jesus. Quando disseram, ele ressuscitou, então os essênios não tiveram dúvida, era ele o sumo sacerdote. Aí o escritor da carta aos Hebreus já o chama sumo sacerdote. Temos um poderoso sumo sacerdote que intercede por nós, não em templo construído por mãos humanas, mas no templo feito pelo próprio Deus. Agora ficam Davi, ele próprio se chama filho de Davi, e gosta quando chamam ele de filho de Davi. Isso mostra que ele era rei também de forma humana. E ele encerra a dinastia porque Maria era filha de Salomão e José era filho de Adonias. Então, por uma linha, Adonias era o mais velho, era quem devia herdar o trono.
Mas Davi prometeu a Betsabá que o filho do amor deles herdaria, que era Salomão. Então Salomão matou Adonias para poder ficar com o trono sem oponente. E nesse caso, então, no casamento de Maria com José, Jesus conflui em as duas linhas dinásticas, a de Adonias e a de Salomão. Então ele encerra. Pode haver parentes, primos e tal, mas em linha direta não existe mais. Eu falei que Silvio Santos diz um historiador pernambucano que ele é filho de Davi. Ele gostava, ele prezava muito esse título, filho de Davi. Mas também ele fez questão de confundir os saduceus, que é os mestres da época, né, os homens que tinham toda a sabedoria, e ele, que gostava de polêmica, pergunta aos chefes dos saduceus, Anás e Caifás, de quem dizem que o Messias é filho? Eles respondem, de Davi. E ele fala, como é, pois, que Davi, no Salmo 110, o chama de Senhor Adonai, dizendo, oráculo de Yahvé a Adonai. Quer dizer, como é que Davi é Senhor do Messias, se ele chama o Messias de Senhor? Então, assim, ele é de é a sabedoria encarnada mesmo, a sabedoria de Deus encarnada. Ontem eu assisto o filme da Record, Jesus. Não é uma biografia de Jesus, mas tem certas coisas interessantes. E é curioso como certos momentos que nós chamamos de sinuca, né? Na linguagem comum a gente diz sinuca, é um dilema. Como você não pode escapar. A pessoa lhe faz uma pergunta que você não pode dizer sim, não pode dizer não. Por exemplo, quando os saduceus, os Caifás, perguntou a Jesus, de quem tu és filho? Se Jesus dissesse de Deus, estava apressando as coisas, né? Aí ele ia dizer blasfêmia, iam prendê-lo e iam crucificá-lo logo. Então Jesus disse, eu respondo a sua pergunta se você respondeu a minha. O batismo de João foi autorizado pelo céu, Deus, ou é da própria cabeça dele? Foi da própria cabeça dele que mandou. Aí os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, confabularam assim, se dissermos do céu, eles vão dizer, então por que vocês não foram se batizar com ele? E se nós dissermos, não, era da própria cabeça dele, os discípulos de João, que são a multidão que estão aqui no templo, enchendo o templo, nos apedrejarão. Aí disseram, não sabemos. Quer dizer, não tinha resposta. Sim ou não, todas as dúvidas. Já ele, Jesus, saiu de pelo menos 3 dilemas. Pelo menos 3. Ontem, por exemplo, passou um capítulo em que trazem para ele uma mulher flagrada em adultério. O marido flagrou ela em adultério. Pegou ela pelos cabelos, arrastou e entregou a Caifás, ao Sinédrio, para apedrejá-la, segundo a lei de Moisés. Caifás achou que era uma excelente oportunidade, porque Jesus prega tanto perdão, ele é tão bonzinho, ele diz que Deus perdoa tudo, e ele perdoa os pecados. Aí vamos ver agora se ele vai contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés manda apedrejar. E se ele disser que não apedreje, que perdoe, ele está anulando a lei de Moisés. E se ele disser que apedreje, então ele está saindo daquela linhagem de bonzinho. Então levaram a mulher a ele. A Escritura diz que ele estava escrevendo na areia, não diz o quê. Jogaram a mulher perto dele e Caifás disse, essa mulher foi flagrada em adultério. Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Isso todo mundo já com as pedras na mão. O marido era o primeiro, né? Então o marido era o primeiro a tirar a pedra, o acusador. Ele olha para a multidão
olha para o marido, que tinha também um amante numa cidade vizinha. De vez em quando ele deixava a mulher para resolver os negócios, mas na verdade ele ia ver a amante. Então ele olha para o marido dela e diz assim: aquele dentre vós que nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. O marido dela se lembra que as viagens a negócios que ele fazia, na verdade, era para ir para outra casa da amante, e ele deixa a pedra cair. Sem o acusador, se o marido não atira a primeira pedra, todos os outros deixam e vão embora. Quer dizer, isso era um dilema, né? Ele não podia dizer sim ou não. Então, mas em várias passagens, ele categoricamente anula a lei de Moisés. Então, ele termina dizendo: se Moisés deu a lei, e deu a lei por ordem de Javé, porque o contexto deixa claro que foi um Deus chamado Javé quem deu a lei a Moisés, ele anula vários preceitos da lei. Por exemplo, ele deixava segunda, terça, quarta, quinta, sexta e curava no sábado. Mas era proibido fazer qualquer trabalho no sábado, qualquer esforço no sábado. E isso era para implicar com os saduceus e os fariseus. E aí chegou uma hora que um fariseu não suportou e disse a ele: por que você cura no sábado? Não sabe que é proibido pela lei de Moisés? Aí ele olhou para ele e disse: qual de vós, se um jumento, um camelo ou um filho cair num poço num dia de sábado, não vai deixar chegar o domingo para tirá-lo de lá de dentro? Não vai imediatamente ter todo o trabalho necessário para salvá-lo? Ora, cada um dos que eu curei vale muito mais do que um camelo ou um jumento. Então, Senhor de Davi, Senhor de Abraão, Senhor de Melquisedeque, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e segundo a última leitura que nós fizemos, e que dá a ele toda essa primazia, João diz aqui: eu vi e dei testemunho que este é o Filho de Deus. Se ele dissesse isso, Jesus seria apedrejado. Então ele só vai dizer isso já quando porque ele decidiu quando seria, dia, hora, o mês, a Páscoa dos judeus, no dia 14 de Nisan, seria uma quarta-feira, que nós comemoramos em abril, o mês equivalente, é quando ele vai dizer as grandes verdades que os sumos sacerdotes e o sinédrio vão condená-lo à morte. Então, Filho de Deus, já falamos aqui, e vamos repetir assim que João diz Cordeiro de Deus, porque sabia, por profecia, que ele seria imolado na Páscoa. Na Páscoa se imolava, cada família assava um cordeiro, não podia ser cozido, não podia ter temperos, era assado e comia com pães sem fermento e ervas amargas. Isso era a noite da Páscoa. E Jesus Cristo faz tudo segundo a contagem dos essênios, porque a Páscoa dos hebreus nesse mês caiu num sábado e a dos essênios na quinta-feira. Ele comemora segundo o calendário essênio na quinta-feira. Portanto, aí na sexta acontece de fato que ele fez a missa, né, que é o ritual simbólico, ele faz na quinta de noite. Na sexta-feira acontece, ele passa a madrugada toda sendo julgado por Herodes, por Caifás, por Pilatos e de mão em mão assim, e às 9 horas da manhã ele está sendo crucificado, está sendo pregado na cruz e crucificado às 9 horas da manhã da sexta-feira. Aí, nesse dia,
Ele tirou para ficar em Jerusalém, que ele evitava ir em Jerusalém, ou quando ia, saía antes dos portões fecharem e ficava na casa de Lázaro, em Betânia, que era muito pertinho de Jerusalém. Era um percurso curtinho, ele ia para lá, porque ele sabia que se ficasse em Jerusalém, cada dia que se passava, ele dava mais motivos para o sumo sacerdote considerá-lo um blasfemo. Ouvistes que foi dito aos antigos: cumprirá seus juramentos feitos ao Senhor. Ora, foi dito aos antigos por quem? Por Moisés, nas tábuas de pedra. Mas quem mandou Moisés escrever nas tábuas de pedra? Javé. Ele diz: eu, porém, vos digo, não digais, não façais juramento nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés, mas seja a sua palavra apenas sim ou não. Tudo mais que passar disso vem do maligno. Quer dizer, está comprando uma briga feia. Eles acreditavam desde pequeno, gerações e gerações, desde 1350 a.C. até 30 depois de Cristo, todo esse povo sendo educado de que aquela era a lei, aquilo era o certo, porque Javé mandou Moisés escrever aquilo nas tábuas de pedra. E ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos maltrata. Não tinha jeito, ele estava se condenando, ele sabia o que ele estava fazendo. É evidente, ele anulou a lei. O escritor da carta aos Hebreus diz: ele nos trouxe um novo sacerdócio, um novo sacrifício, em vez de ser os cordeiros e os bois e as vaquinhas e tal, era o pão e o vinho, que foi na Santa Ceia, e uma nova lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto, só isso. Então, tudo mais ele aboliu. E sabe quantas leis o judeu tinha? 613. 613. Ele reduziu essas 3. E começou a vigorar cedo, né, a reforma dele, né, no Concílio de Jerusalém, por volta do ano 40, mais ou menos. E alguns cristãos começaram a dizer que os gentios, os cristãos do judaísmo, os gentios, que eram cristãos pagãos, teriam que primeiro fazer a circuncisão para depois se batizarem. Paulo se insurge contra isso e diz que Jesus não falou de circuncisão, Jesus falou do batismo. Ide e batizai. Então ele pede aos apóstolos para fazer o primeiro concílio, a reunião dos apóstolos com os discípulos mais entendidos e os presbíteros, os anciãos, para discutirem esse assunto, e fica decidido que a circuncisão foi abolida. Então, não há como inocentá-lo. Por isso que ele ficou calado o tempo todo. Quando Pilatos acusou, começou o julgamento com ele, ele ficou calado o tempo todo, e Pilatos diz: não te defendes? E ele não diz nada. Porque, na verdade, ele veio, como diz o Karnal, eu fiquei de mandar para você o Pai Nosso analisado por ele, que é uma obra-prima, e onde ele diz que com aquela página escrita por ele, ele está entregando a carteirinha de ateu militante. Porque o Novo Testamento é um recall de fábrica do Antigo. Então não tinha como realmente defendê-lo. Ele fazia de propósito,
Ele se indispunha com os sacerdotes, os chefes de sinagoga, de propósito, porque ele queria ser condenado à morte. Quer dizer, a crucifixão era algo que estava nos planos dele. E quando os inimigos dele e Satanás faziam todas as armadilhas e elucubravam todas as artimanhas para poder condená-lo à morte, não estavam fazendo a não ser a vontade dele. Não estavam cumprindo a não ser o plano dele. Agora, não era fácil. Ele sabia, ele passou a vida toda se preparando. Frequentemente ele se distanciava dos apóstolos para orar, para se preparar. E no Monte das Oliveiras, na última vez em que ele se prostrou em oração, os apóstolos dormindo, já era umas 8 horas da noite, ele disse as famosas palavras: Pai, tudo te é possível. Se queres, afasta de mim esse cálice. Mas se foi para isto que eu vim, não se faça a minha, e sim a tua vontade. Mas foi barra. Foi barra. Assistiu a Paixão de Mel Gibson? Não assisti. Mel Gibson foi o único que teve a coragem, porque havia uma freira, eu acho que ela era freira. Eu tinha esse livro, mas emprestei e terminei não sabendo a quem emprestei. O nome dela vai vir. Que toda quinta e sexta-feira da Paixão ela ficava de cama, entrava em êxtase e citava que estava vendo cenas da vida de Cristo. No começo, o confessor dela não entendeu muito bem o que era aquilo. Mas como se reproduzia todo ano, e sempre naquela data, ele chamou alguém mais entendido do que ele, que chamou outro, que chamou o bispo, que chamou especialistas. Então, quando Jesus falava, quando ela dizia: Oi, filha. Tá bom. Outro. A Rose está vindo. O que ele sofreu é inadmissível. Segundo especialista, não há outra história de um homem torturado com tamanha crueldade como fizeram com ele. Mas ele quis. Ele fez porque ele quis, e aí entramos na doutrina da redenção, que já é uma automática update. Não quero update automático, coisa nenhuma. Agora não sei como é que eu faço para... Não quer apagar. Não tem onde apagar. Bom, então, tudo foi planejado por ele, com o Pai, o Verbo e o Espírito Santo no céu. Então, tudo foi feito segundo a vontade dele, os planos dele, e quem achou que estava fazendo aquilo para destruí-lo, se deu mal. Porque, na verdade, pensaram que com a crucifixão ele tinha sido destruído. Na verdade, a ressurreição multiplicou os discípulos dele. Hoje em dia, o número é 3 bilhões e 800 milhões de cristãos. Não é de católicos, é de cristãos. É a religião que mais tem adeptos. Embora a China e a Índia, que são os países muito populosos, não sejam cristãos, mas então realmente é impressionante. É como ele diz: quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todos os homens. Ninguém é indiferente. Ninguém. E ele fez porque quis. Ele se entregou. E aí é que vem agora a doutrina que o apóstolo João vai continuar. Como filho de Deus, só ele tinha dignidade para pagar pelo pecado de Adão. É isso que nós vamos continuar. A minha Rose, sabe quem é? Não conheceram a Rose? Está vindo aí com a filhinha dela.
Mas também já fizemos 52 minutos. Baseado naquele postulado de que a pena, né, tem que ser tanto maior quanto maior seja a dignidade do ofendido. Então, se um homem me dá um soco, ele vai ser julgado porque deu um soco no homem. Se ele der um soco no prefeito, ele vai ser julgado porque deu um soco no prefeito. Se for no presidente da República, e assim sucessivamente. Então, Adão deu um soco em Deus. Isso é a teoria de São Tomás de Aquino. Então, não existe possibilidade de reabilitação. Não há. Não há pena que possa cancelar isso. O próprio Deus teria que se fazer homem e se oferecer em sacrifício, né, a Ele mesmo, para poder cancelar essa pena. E é o que Ele faz. A crucificação é isso. O cancelamento da dívida de Adão, o primeiro homem, feita pelo segundo homem. O Adão terrestre pecou e nós herdamos esse pecado. O Adão celeste nos reconciliou com Deus e nós herdamos o céu. Muito obrigada. Graças a Deus. Então, paz, saúde e muito progresso para você. Tudo de bom. Amém. Até a próxima quinta-feira. Desculpe os 10 minutos que eu estou te roubando. Não tá não. Tá tudo bem. Daqui a pouco tem tanta criança aqui, vai ser um alarido. Tá bom. Obrigada, mestre. Obrigado a você.